FM. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Agora 10h33 na Clube, está no ar a edição do nosso Guaxupapo, sempre às segundas-feiras aí pela Clube FM em 106,5 e você também acompanhando pela internet pelo clubefmguaxupé.com.br. E hoje vamos falar sobre racismo aqui na edição do nosso Guaxupapo. E estou recebendo com muito prazer a minha amiga e colega Gisele Bileia. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Bora falar. Bora falar, né? Prazer enorme estar te recebendo aqui nos estúdios da Clube pra gente falar sobre um tema muito essencial que, como a gente já falava aqui em off, né, Gisele, tem que ser falado o ano todo e principalmente neste mês de março, depois de algumas ocorrências, né? Algumas situações que a gente vivenciou nesse mês de março, né? Que é o racismo, né? Semana passada a gente teve aí o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, a gente teve episódios de racismo em Guaxupé, a gente teve episódios de racismo no Brasil, a gente tá vendo aí no BBB a história toda, né? Então é muito importante falar sobre esse tema. Como você disse, é importante a gente falar durante o ano todo e nessas datas de conscientização, Dia da Discriminação contra a Discriminação, 20 de novembro, 13 de maio, reforçar, né, concentrar as falas nesses dias, mas é importante que nós falemos de racismo durante o ano todo. Sim. Né? E até quando eu fui divulgar que eu viria aqui hoje, eu falei que eu falaria de receitas, aguardem, falarei, BBB, disco, né, músicas e, infelizmente, sobre racismo. Por quê? Porque muita gente acha que se a gente parar de falar do racismo, ele vai desaparecer. E como a gente tem visto, não, ele não vai desaparecer. Nós temos que discutir, é um problema real e principalmente porque o racismo é crime. Sim. Nós estamos falando de um crime. Sim. Né? Um crime que, por incrível que pareça, né, as pessoas tendem a expressão que usam por aí, a passar pano. Para os outros crimes, não. Né? E o racismo é crime imprescritível, Sim. inafiançável, tal como os outros crimes hediondos, né? Os crimes contra a vida, porque o racismo é um crime contra a vida. É uma violência psíquica e muitas vezes física contra um ser humano, contra a dignidade de um ser humano. Sim, eu acho que é muito importante a gente reforçar esse recado, né, para quem tá nos ouvindo, que o racismo é crime, né, e deixar o pessoal em alerta sobre isso, quem vivenciar ou até mesmo não só vivenciar, mas presenciar, né, um ato de racismo, que denuncie, né, e que faça sempre esse alerta, né, e é uma batalha que todos nós temos que lutar diariamente contra ele, né, ô Gisele? Sim, você veja bem, principalmente com a internet, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, as pessoas se sentem assim à vontade para expressar aquilo que está arraigado dentro delas. E veja bem, se uma pessoa chegar na rede social e falar assim, hoje aconteceu um crime muito violento lá em São Paulo, acho que na Vila Sônia, que não sei quem foi, provavelmente um jovem, um aluno, esfaqueou 2 alunos e uma professora. Uhum. Ninguém teria coragem de chegar numa rede social e falar assim, o aluno tá certinho. Esse povo que foi esfaqueado tá de mimimi. Por quê? Tentativa de homicídio, atentado, é um crime. Sim. Mas ninguém discute sobre isso, né? Mas as pessoas chegam nas redes sociais para falar que racismo, que também é um crime contra a vida, é mimimi. E isso historicamente vem acontecendo por quê? Porque não há punições. Né? Eu sou uma pessoa que eu não sou assim punitivista. Eu não acho que cadeia resolve tudo. Né? Não acho. Mas eu acho que a parte mais sensível de um racista, né, e outros crimes contra a dignidade da pessoa humana é o bolso. A partir do momento que você começa a chamar essas pessoas à responsabilidade e processá-las por dano moral e elas terem que arcar com as consequências daquilo que elas fizeram, elas começam a se conscientizar. Né? A consciência vem por aquela pena
que ela recebeu. E uma outra questão, Gisele, até se eu não me engano, uns 15 dias atrás, neste mês de março ainda, a gente fez uma enquete que a gente sempre faz às quartas-feiras, né? Enquetes interativas com a participação dos ouvintes. E a nossa enquete de uns 15 dias atrás, se não me falha a memória, foi sobre o racismo. E uma coisa que deixa a gente muito impressionado é em pleno 2023, em pleno com essa tecnologia toda que a gente tem, com esse acesso à informação que a gente tem hoje em dia, ainda existir o racismo. Essa luta tá muito grande ainda, a gente tem um caminho muito grande a percorrer até o dia que a gente vai falar assim, pronto, tá combatido isso? Olha, veja bem, a discussão do racismo, ela é recente, porque o racismo passou a ser crime depois da Constituição de 88. Exato. Certo? Que as pessoas começaram a se alertar para, olha, isso não é legal. E nós viemos de um país, né, que foi o último país a pôr fim à escravidão, e isso imposto pelo exterior. Não existia mais nenhum lugar onde se escravizavam pessoas. Né? E quando eu falo assim, a branquitude, eu quero dizer que eu estou generalizando, eu não estou individualizando. Apesar de o racismo ser um problema de todos, né? Não vamos falar de condutas individuais, tá? Então, a branquitude, de certa forma, não quer discutir o racismo, porque ela vem de um sistema de privilégios desde a época da escravidão, né? E não quer perder esses privilégios. E é da onde eu falei assim, geralmente essas... vou usar a palavra polêmica, essas polêmicas são levantadas por pessoas racistas. Eu não vou dizer que muitas pessoas que entram nessa questão de, isso aí é mimimi, a gente vai ficar aqui falando sobre racismo, se você parar de falar do racismo, ele vai desaparecer. Não vou dizer que essas pessoas sejam racistas, né? Mas elas são incentivadas por racistas mesmo, pessoas que acham que as pessoas negras devem ser... Né? São gatilhos, né? Falsos gatilhos, colocando as coisas de uma forma... que a pessoa vai falar assim, ele tem razão, realmente. Esses pretos estão querendo muito direito. Esses pretos estão querendo muitos direitos? Não, eles querem o que todos têm. O que todos têm. Ninguém quer um direito a mais. Sim. Mas e as cotas? A gente está sendo prejudicado. Eu ia entrar nessa questão. Entra essa questão das cotas, que é um subtema muito polêmico quando a gente fala sobre racismo, né, Gisele? Sim, primeiro porque há uma falsa impressão de que as cotas sejam apenas raciais. Não, elas são cotas sociais, e das cotas sociais nós tiramos as cotas raciais. Eu acho que é importante a gente fazer esse histórico, né? Fazer essa contextualização sobre cotas para o pessoal entender, porque eu acho que fica muito... Todo mundo vai... onde todo mundo... Segue todo mundo, né? Segue o que se fala sobre cotas sociais e nem pega para estudar, para saber o que realmente é, né, Gisele? Sim, e as cotas, ela vem para corrigir uma distorção. Sim. Né? Porque hoje, se você olhar nos espaços de poder, e quando eu falo de espaços de poder, eu estou falando da política, eu estou falando do judiciário, eu estou falando das profissões como a medicina, a engenharia, o direito, né? O Brasil veio apenas com profissionais brancos. Os negros, que são periféricos, porque não adianta falar assim, vamos dar as cotas sociais, porque não, se você pegar o mundinho de Guaxupé, não, mas se você pega um centro grande, se você olhar nas favelas, se você olhar nas periferias, e isso tem um motivo histórico, sim, a maioria são negros, pardos, né? Então ela vem corrigir essa distorção para incluir a negritude dentro das universidades, dentro dos serviços públicos, dentro dos espaços de poder. E as cotas sociais, uma questão muito importante de se entender, que ela é uma dívida histórica que o Brasil tem com os negros, né? É importantíssimo entender isso, até uma questão que você falou aí dos pontos periféricos, que tem muitos negros, etc e tal. O que acontece é que a gente precisa entender que quando a gente teve a abolição da escravatura, né? Naquela ocasião, simplesmente aboliu, pronto, acabou, mas não foi feito nenhuma medida social naquela ocasião, né, Gisele? Que pudesse retratar todo o período de escravidão. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Sim, é importante entender que a escravidão
simplesmente se aboliu a escravidão. Acabou. Ai, pronto, já fiz o máximo. Não, não é bem assim. Não é aí que termina a história. Mas aí se você pegar historicamente, e aí é uma coisa interessante que, por exemplo, aqui, eu até fiz umas anotações, porque eu já tô naquela idade que a gente, assim, não lembra muitas coisas de E eu falo que esse tema cabeça. é um tema que puxa tanta coisa que a gente meio que... Tem tanta coisa pra falar que a gente meio que se perde. Eu trouxe algumas datas aqui, por exemplo, em 1837, os negros não podiam ir à escola. 1837, era proibido que negros frequentassem escolas. Em 1850, os negros não podiam ser proprietários de terra, mesmo que eles tivessem dinheiro. Eles não podiam ser proprietários de terra. Em 1888, veio a abolição. Olha, vocês estão livres, se virem. Em 1890, criou-se a lei dos vadios. Quem não tivesse empregado seria preso por vadiagem. Quem não estava empregado naquela época? Porque nesse momento aconteceu a imigração. E olha que interessante, trouxeram os europeus, né, para o Brasil para branquear a raça. Vamos ser bem realistas, eles tinham essa visão de que haveria um branqueamento da raça, trazendo os europeus fugidos da guerra, que os seus países estavam em ruína, e foi aí que surgiu a primeira cota. Porque os imigrantes vieram com direito à terra, parceria, escola para os filhos e ajuda de custo. Enquanto isso, os pretos foram jogados nas periferias, que surgiram as favelas, né? A sorte, olha, né? E, você tenta um emprego, se você não conseguir, você vai ser preso, né? E depois, de fato, por lei, a primeira cota foi em 1968, quando, se eu não me engano, é lei do boi, né? Quando os filhos dos donos de terra tinham uma reserva de vagas de 50% nas escolas agrotécnicas, porque a agricultura, né, a agropecuária era, na época, maior do que é hoje, né? E nas universidades. Só em 2012 veio a lei das cotas raciais, que, como eu te disse, são cotas sociais. Depois ela tem de dentro das cotas sociais, nós tiramos as cotas raciais. Então faz 10 anos que nós temos cotas raciais e praticamente 200 anos que nós temos cotas para brancos. E causa uma polêmica só por dizer que é cota raciais aos negros, né? Sim, e aí se a gente for ver em questão de privilégios, né, a branquitude sempre teve mais privilégios. E o sistema, não estou dizendo, mais uma vez, não estou individualizando condutas. O sistema brasileiro, político, econômico, ele é estruturado para excluir a população. As classes sociais mais baixas e, consequentemente, os negros que estão, na maioria, nas classes sociais mais baixas. E quando você dá acesso à população de classe mais baixa às universidades, você quebra um ciclo que incomoda. Porque aí, a filha da doméstica não vai ser a doméstica da doutora. Né? A filha da médica, a filha da doméstica, da doutora, não vai ser doméstica da filha da doutora. O filho do pedreiro, do doutor, não vai construir a casa do doutor. O filho do pedreiro vai dividir a sala da universidade com o filho do doutor. E, infelizmente, as pessoas ainda não estão acostumadas com isso. Eu ouço coisas absurdas que a pessoa... Eu falo muito assim, repete em voz alta o que você falou. Onde já se viu o filho da minha empregada tem um celular iPhone? Ô, meu bem, ela trabalhou o mês inteiro lavando a sua privada, desculpa aí falar, coisa que você não faria por dinheiro nenhum do mundo, lavar a privada alheia, comprou com o dinheiro dela e pagou. Qual o problema de o filho dela ter um iPhone? Adquiriu um produto como qualquer outra pessoa no Brasil, no mundo, né? No mundo, né? Ela vendeu ali o trabalho dela, né? Um trabalho que ninguém quer fazer, vamos ser bem honesto, né? Mas a pessoa tem aquela coisa assim, não, tem que ter essa separação. E isso precisa mudar. Até que as pessoas acostumem que
somos todos iguais, porque tem essa falácia de que somos todos iguais. Somos. Quando você sai e olha, quando você chega num hospital, você vê aonde estão os serviçais, a cor dos serviçais e a cor dos médicos. Você vê quem sai do hospital e pega o busão e quem sai de carrão. Somos todos iguais? E a quem interessa manter isso? Então, a negritude, né, os movimentos negros, os antirracistas, porque nós temos muitas pessoas brancas que têm a consciência dos seus privilégios e estão nessa luta antirracista junto com os negros, né? Assim como nós temos negros que estão sugestionados de que falar de racismo é vitimismo, é uma escolha dele e, de certa forma, uma ignorância, né? O mundo precisa evoluir. Somos todos iguais? Então vamos agir como todos iguais. Agora, ô Gisele, vamos falar de BBB? Vamos falar de BBB? Eu vim aqui pra falar de BBB. Ai, meu Deus. Eu acho que esse momento foi... No seu post no Instagram, né, que a gente compartilhou que você viria aqui, foi algo que deu o que falar, né? Foi vim falar de BBB aqui na rádio, né? Inclusive, eu acho que muita gente tá escutando, tá assistindo, né? Escutando no rádio, assistindo nas redes sociais. Pra ouvir a minha opinião sobre BBB. Gente, eu não assisto BBB porque é muito tarde e eu durmo. Eu também, porque eu tenho que estar cedo aqui na emissora pra apresentar o Manhã na Clube. Ô Gisele, você já quer começar a falar? Porque eu tenho aqui uma participação de um ouvinte falando. Eu gosto de participação, porque senão eu fico falando aqui, vira monólogo, né? Posso dar a opinião que a participação do ouvinte, né? Veja bem, entre aspas aqui, porque é a fala do ouvinte, né? A pergunta do Carlos lá da Vila Carlone. Nos últimos dias tivemos a volta do Fred Nicásio para o BBB. E aí ele menciona que a final do programa tem que acontecer só com negros e que traçou o objetivo de eliminar os brancos. Isso não é uma forma de racismo? Se porventura um branco fizesse o mesmo, não seria cancelado aqui fora? Isso já é um gatilho aí pra gente começar. Isso seria racismo? Não, isso não é racismo. Vamos deixar bem claro, racismo é um sistema de opressão e exclusão. Tá? Não existe a possibilidade de mesmo um grupo ali no BBB estar num grupo de negros se organizando para vencer, né, para que a final seja feita entre negros. Não existe a possibilidade daquilo ali ser racismo. E se você pegar o histórico do BBB, nós estamos na edição 23, então são 23 anos de programa, e se você fizer um paralelo, né, de um número de participantes brancos, sempre houve uma hegemonia branca e brancos se organizando, fazendo torcida, né? Inclusive defendendo racistas e defendendo pessoas que de uma índole não muito boa ali, às vezes acontece de passar pessoas ali complicadas, né? Para ganhar o programa, né? Então não tem como Fred Nicásio, ele pode ter sido desagradável na fala dele, né? Ele pode ter sido preconceituoso, porque preconceito e racismo tem diferença, mas ele não cometeu racismo, né? Pelo sistema não existe a possibilidade, e eu não duvido de que algum dos participantes brancos ainda ganhe o programa, mesmo no momento nós temos, parece que tem uma maioria de negros, né? Mas não existe a possibilidade de negros cometerem racismo contra brancos. Ai, mas é um racismo reverso. Repitam comigo. Não existe racismo reverso. Renê Silva ou Preta Ferreira. Ou qualquer um fala essa frase. Repitam comigo. Não existe racismo reverso. A única possibilidade de existir racismo reverso é nós construirmos, nós não, porque eu não vou participar disso, construírem uma máquina do tempo, voltarmos no tempo, as pessoas do continente africano irem para a Europa e para as Américas, escravizarem, né, os europeus, os brancos, sim, levarem eles à força para a África, né, chicotearem, oprimirem, trabalha aí de graça, mas trabalha muito, vive aí em condições precárias. Agora aí você está liberto e se vira. E continuar excluindo e oprimindo este povo. E aí, depois de tudo isso acontecido, eu, Gisele, agora eu vou encontro com uma pessoa
branca na rua, né? E viro pra ela e falo assim: pelo amor de Deus, você parece um frango congelado do supermercado. no supermercado. Certo? Aí sim eu estaria cometendo racismo reverso. Eu, hoje, nas condições que nós vivemos, sou somente uma babaca se eu encontrar um branco na rua e falar que ele parece um frango congelado no refrigerador. Mas quando um negro diz que ofende, quando ele fala para uma pessoa, você é um macaco, ele está querendo diminuir aquela pessoa, a condição de animal, e mostrar que ela é inferior a ele. Então não tem como. Ela pode ser eu posso ser processada por ofensa, por babaquice, por idiotice. Por racismo, não tem como. Certo. Gisele, queria agradecer a sua participação na manhã de hoje aqui com a gente, para esse bate-papo muito interessante sobre esse tema polêmico e que é sempre necessário dizer, como a gente já havia mencionado desde o começo do programa. Queria abrir para sua última mensagem, as suas últimas considerações da manhã de hoje. Bom, eu espero que em 2024 o BBB tenha um elenco melhor, né? Porque, pelo amor de Deus, pelo que eu tô lendo, ouvindo aí, tá bem ruim o elenco. E aí, quem sabe, eu perca meu sono para poder assistir. Mas, gente, não tem nada contra quem assiste BBB. Eu acho que cada um faz as suas escolhas. Não acho mais inteligente quem lê um livro do que prefere assistir BBB. Larga o braço das pessoas, deixa as pessoas serem felizes. E vamos encarar, assim, os problemas que nós temos, racismo, homofobia. Vamos ser seres humanos melhores. Vamos procurar deixar de ser individualistas e sermos coletivistas. Vamos trabalhar para que sejamos todos iguais. Vamos respeitar, né, o modo de ser e de viver das outras pessoas. Principalmente quando você quiser falar sobre um assunto, pensa no que isso me afeta. O que um preto se ascender socialmente vai te afetar. Ele não está tirando o seu espaço, porque esse espaço sempre foi seu e sempre terá esse espaço para você. E a mesma coisa, os outros preconceitos aí. Gente, é desagradável. A pessoa acaba se tornando uma pessoa desagradável. E muitas vezes as pessoas não te falam, porque o racista, o homofóbico, o capacitista, né? Ele é tão desagradável que as pessoas não querem nem discutir com ele. Então ele acha que as pessoas estão concordando. Mas no fundo elas estão achando você um tremendo babaca, um tremendo desagradável. Gisele, obrigado pela participação mais uma vez. Espero recebê-la mais vezes aqui na edição do Manhã na Clube, no nosso bate-papo, para temas diferentes também, tá bom? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E essa é a Clube, todo mundo ouve, todo mundo gosta. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.